aquele velho e conhecido problema de falta de acesso a pessoas com deficiência que não conseguem pegar transporte, né, Ana Paula? E olha, isso é todo dia para embarcar nos ônibus aqui no Rio de Janeiro. A gente vai conversar com o Bruno Grubert ao vivo, que vai mostrar como é que está a situação agora. Você está por onde? São Cristóvão, Bruno? Bom dia para você. Oi, Ana Paula, Fachel, bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente no Bom Dia Rio nessa quarta-feira. Eu estou aqui na Leopoldina, perto do ponto do 460, que é o Leblon São Cristóvão, que é um ônibus que aqui hoje está passando um atrás do outro, tá? Geralmente a fila está maior, desde que a gente chegou, aconteceu alguma coisa e os ônibus estão indo um atrás do outro. Mas a maioria deles que passa, não sei se você consegue ver, tem esse sinal ó, de acessibilidade, que é aquele sinal universal que mostra que pessoas com mobilidade reduzida ou deficientes físicos, cadeirantes, podem entrar no ônibus e acessar o transporte público coletivo. Aí eu perguntei para as pessoas que estavam aqui na fila e também para os fiscais, pessoal que trabalha, geralmente tem cadeirante que embarca aqui, pessoas com mobilidade reduzida? Aqui é muito difícil, me disseram. E aí é fácil de entender por quê. Se você olha para baixo, vou pedir para a Luísa Grislan mostrar para a gente, ó. A calçada tem aquela dificuldade de sempre. É estreita e quando fica cheia, não tem espaço para quem vem com cadeira de rodas passar. E aí, se a pessoa consegue chegar no ônibus, enfrenta um outro problema. Nem sempre o elevador está funcionando. A gente recebeu imagens que o Rafael Romano, telespectador, fez no ponto final da 460, lá em São Cristóvão. Ele viu uma passageira cadeirante tentando embarcar. Mas sabe o que aconteceu? O que as pessoas com mobilidade reduzida geralmente encontram nos ônibus do Rio de Janeiro. O elevador não estava funcionando. O elevador estava quebrado e ela não conseguiu embarcar. O Rafael gravou o vídeo mostrando a situação, que ficou pior depois quando ela conseguiu entrar no ônibus. Outros passageiros tiveram que ajudá-la, levantá-la nos braços para conseguir colocar dentro do ônibus, da linha 460. Só que lá dentro a situação não foi resolvida não. Estava ainda pior, foi difícil para ela seguir viagem, porque o espaço reservado para cadeirantes também estava com problema. Vamos ver o que o Rafael conta para a gente. Mas o cinto eu acho que não está funcionando não. O cinto acho que não está bom não. É. Tem que prender na roda, né? Porque ele não funciona, né? Já tem que dar um laço aí, né? É um absurdo, né? É um absurdo. E o banco que o acompanhante do cadeirante fica sentado, né, para segurar ali, para apoiar, não tem, olha lá, tá faltando. Aí o jeito é dar um nó ali, né, e ficar segurando aqui atrás, ó. Aí acompanhante aqui, como é que tá aí, senhora? Para poder levar? Muito mal, porque eu tô com a perna machucada também, tá difícil. Pois é, sempre um perrengue, né? Para quem tem dificuldade de locomoção, para quem usa cadeira de rodas, conseguir entrar no ônibus e quando entra vê só essa dificuldade. Isso, infelizmente, não é exclusividade da 460, não. Aí a gente recebeu outros vídeos e aí de outra linha também. Tem vídeos, por exemplo, da linha 600, que sai da Praça Santos Penha e vai até o metrô de São Francisco Xavier. Também tem dificuldade para embarcar porque o elevador não funciona de jeito nenhum. As pessoas conseguem embarcar se elas estão de cadeira de rodas. O André de Jesus mandou um vídeo para a gente porque ele sempre luta por mais inclusão, ele que usa cadeira de rodas, sempre participa com a gente do Bom Dia e dessa vez ele reclamou da dificuldade de embarcar nesse ônibus. Se o elevador não está funcionando, como é que o André se vira? Ele tem que descer da cadeira e se arrastando para subir e para descer do ônibus da linha 600 porque não tem um elevador. Ele não tem condições de subir os degraus do ônibus. E, em geral, é assim que ele encontra os coletivos aqui na cidade do Rio. O André também contou pra gente o que ele sentiu e o que ele passa quando precisa pegar um ônibus aqui na cidade. Vamos ver. Tem que descer da cadeira. Aí tem que se arrastar dentro do ônibus. Senta aqui, entendeu? Valeu, querido. É isso que a Secretaria Municipal de Transporte e Aviação Redentor faz com as pessoas com deficiência. Pois é, gente, é uma dificuldade que
é humilhante para quem precisa do serviço, tem o direito que é garantido pela Constituição, pelas leis, e não consegue acessar pela simples ineficiência do poder público que deve oferecer um transporte de qualidade para todo mundo. Mas, infelizmente, esse todo mundo não contempla as pessoas com mobilidade reduzida, gente que tem deficiência e quem usa cadeira de rodas. Não é só no transporte público coletivo, não é só nos ônibus, não, que a dificuldade de acessibilidade fica muito clara. Aí você pode pensar, mas a pessoa vai então andando, né? Vai ali, anda de outro jeito, chega no lugar sem o transporte público, se ele não consegue pegar, de repente não é nem tão longe, dá para ir. Não dá, gente. Infelizmente, a gente tem aí mais um vídeo para mostrar para vocês de uma mãe que enfrenta dificuldade pelo menos 2 vezes na semana quando precisa sair de casa e levar o filho para fisioterapia. Eu estou falando da Aline, que é mãe do Michel, de 8 anos, que mandou também um vídeo para a gente mostrando a dificuldade de acessibilidade nas calçadas lá na Taquara, onde ela mora. Primeiro que as calçadas todas têm problema, buraco, não dá para passar com cadeira de roda com facilidade, sempre é muito difícil. Depois que quando a calçada tem espaço, tem gente que acha que é lugar de estacionar o carro. Ela mostrou pra gente muitos taxistas que param em cima da calçada por onde ela deveria passar com o filho. É o espaço destinado para pedestres e também para pessoas que usam cadeira de rodas. Vamos ver o que ela disse pra gente. Esse vídeo mostra todo meu trajeto de casa até aonde o Michel faz fisioterapia. Eu vou caminhando, porque como é próximo da minha casa, uns 20, 30 minutos eu consigo chegar lá. Só que existe muitos obstáculos, né, nessa caminhada. As calçadas não estão adequadas para uma cadeira de roda. A cadeira do Michel vai trepidando daqui até lá. Os guardadores, eles simplesmente, quando não tem vaga onde é apropriado para se guardar o carro, ele simplesmente coloca os carros em cima da calçada. E quando eu vou e volto com o Michel, muitas das vezes eu tenho que desviar dos carros na calçada, ou quando não tem jeito eu tenho que andar na pista, na rua. E aí coloca a vida dela e do filho em risco, porque tem que andar no meio da rua, né? E sabe o que a Aline contou também? Que esse lugar por onde ela precisa passar fica bem perto de um lugar que é a Secretaria Municipal de Transportes, tá? Claro que a gente procurou a Guarda Municipal para saber se tem como fiscalizar essa situação, porque está errado estacionar na calçada, atrapalhando a passagem de todo mundo. E a Guarda Municipal disse que vai intensificar a fiscalização por lá. Todas essas histórias que a gente contou agora me lembram uma outra que a gente também mostrou aqui no Bom Dia em setembro do ano passado. Eu tive a sorte de conhecer 2 pessoas muito iluminadas, que são a Mônica e também o Francisco, de 15 anos, filho dela. O Francisco, ele é cadeirante e todos os dias ele precisa ali sair do Rio Comprido, na Zona Norte, para ir para o Humaitá, na Zona Sul, onde ele estuda, e todos os dias ele enfrenta essa dificuldade. Quase nunca os elevadores dos ônibus que ele precisa pegar estão funcionando. E são vários, tá? A gente acompanhou ao longo de toda uma edição do Bom Dia, por 2 horas seguidas, e ele não conseguiu pegar ônibus. Só que aí uma boa alma, uma professora que estava assistindo ao Bom Dia naquele dia de setembro, decidiu passar por lá e ajudar e dar uma carona para o Francisco. Mas sabe qual é o problema, Fachel? Primeiro, que não tem carona para todo mundo. Segundo, que não dá para ficar pagando táxi acessível todos os dias quem precisa chegar nos lugares e tem mobilidade reduzida. E terceiro, que é direito e é obrigação do poder público dar esse serviço para todo mundo. Eu volto ao estúdio com vocês, Fachel e Ana Paula. Então, obrigado, Bruno. Vamos falar a verdade aqui? Não adianta ficar dizendo, olha, porque a cidade é isso, a cidade é aquilo. O Rio não é uma cidade inclusiva, não é. Não é. Pode querer, sabe? Pode querer ser, pode pretender ser, pode tentar fazer movimentos, mas assim, para quem está ali na cadeira, para quem está ali com dificuldade de movimentação, essas pessoas sabem. Não é. Pode ter um lugar aqui, pode ter um lugar lá, mas não é. A cidade não é. É difícil você se movimentar. Esse exemplo que apareceu ali foi porque um telespectador estava assistindo o Bom Dia Rio e foi lá ajudar. Então, o carioca tem muito disso também, de abraçar, de querer, tem esse sentimento de solidariedade. Só que era para ser uma coisa simples, não é.
Não, e tem lei, né? Tem toda uma discussão para que o transporte público tem que ter as condições de acessibilidade para essas pessoas. E cadê que isso funciona? Tem aquela história da internet, da expectativa e da realidade, né? A lei é a expectativa, a realidade é essa dura que a gente mostra todo dia.